agora com o nosso programa Rede Verdade da sua TV Arapuã. Como falei, o assunto do momento aqui em João Pessoa tem sido as fortes chuvas que atingem a nossa cidade desde o começo da semana. Você tem acompanhado aqui na programação da nossa TV Arapuã. E claro, tem um órgão em João Pessoa que está diretamente ligado, acompanhando, fazendo o monitoramento. Está tendo muito trabalho nas últimas horas, que é a Defesa Civil. A gente agradece a atenção do coordenador da Defesa Civil de João Pessoa, o Coronel Kelson Chaves, que está aqui conosco em estúdio agora para falar sobre essas questões. Coordenador, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa e obrigado por atender ao nosso programa. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos assistem. Satisfação para nós que integramos a Defesa Civil do município estar aqui no Rede Verdade, né? Até para prestar contas do que a gente tem feito nos últimos dias decorrentes dessas chuvas que caem em uma pessoa. Primeiro, para quem está em casa compreender, qual é o trabalho da Defesa Civil? Onde é que a Defesa Civil ela pode ser acionada, pode ser convocada para a população, que muita gente não sabe qual é realmente a essência da entidade? Na verdade, a Defesa ela não é única, né? Ela integra um sistema, ou o sistema é integrado, ela congrega várias outras instituições, existem instituições a nível de União, de Estado e do próprio município que participam desse processo, desse sistema. E nós somos o órgão a nível local que articula, que planeja essas ações de prevenção, de resposta, de reabilitação e de reconstrução quando os eventos naturais, as chamadas catástrofes ou os momentos de crise na área de eventos naturais, eles atingem uma cidade, um bairro, um estado, enfim. A nível de município, a Defesa Civil de João Pessoa é este órgão articulador dessas ações, participando naturalmente do processo, como eu disse, de prevenção, com ações voltadas ao monitoramento, à verificação, ao acompanhamento dos locais de risco. Hoje, de forma, eu diria que um tanto quanto incipiente ainda, mas muito animado, porque nós, oportunamente, nós receberemos sensores que irão nos permitir o acompanhamento mais eficiente e eficaz dos possíveis movimentos de massa que possam ocorrer nos taludes, nas barreiras e encostas da cidade. Nós receberemos sensores e réguas que medirão o nível dos rios que cortam a cidade, ou seja, proporcionando com isso a capacidade da gente promover, se for o caso, até um processo de evacuação antecipada da população que reside nessas áreas. Então, ou seja, este, de fato, é o resumo das atividades que a Defesa Civil realiza. Na verdade, em engano de alguns, entender que a gente só trabalha durante o período das chuvas, né? Na verdade, no período das chuvas, a gente trabalha mais, mas durante todo o decorrer do ano, os 365 dias do ano, nós trabalhamos especialmente na fase de prevenção. Quanto a essa questão de prevenção, que chega um alerta até a população, seja através de aplicativo, através da imprensa, Defesa Civil faz um alerta. Quando aquele alerta surge, ele surge de onde? Quais os meios que a nossa cidade tem para conseguir chegar até esses alertas que são emitidos à população? Nós somos parte integrante desse sistema e a nível nacional nós temos o SENAD, que é o órgão articulador dessas políticas de desastres ou preventivos de desastres, o CEMADEM, que também é outro órgão que monitora o clima, a quantidade de chuvas que porventura cairá em determinadas áreas. Hoje, por exemplo, aliás ontem, o CEMADEM nos enviou um alerta dando conta de que a cidade receberia chuvas da ordem moderada até o dia de hoje, às 23 horas e 59 minutos. Nós estamos em estado de alerta. Essa enxurrada que caiu há pouco, eu comentava com você em off, foi uma enxurrada, digamos que inesperada, mas elas já estavam previstas desde 15 dias atrás, quando nós participamos de uma reunião junto com o Senado. Estamos sendo convocados para outra, agora às 15 horas, também com esse órgão. Lá atrás eles já previam que essas enxurradas poderiam acontecer, não com tanta intensidade,
em João Pessoa, porque o vórtice, a chegada das chuvas, ele estava mais para o lado do Maranhão. É tanto que algumas cidades do estado do Maranhão, elas foram muito castigadas com chuva. Algumas cidades do interior do Piauí, exemplo de Picos, né? Picos teve, inclusive, registro de vítimas fatais, decorrência de chuva. Então, essa enxurrada ocorreu e, pasmem os telespectadores, foi uma enxurrada de 1 minuto com 12 milímetros de chuva. Aqui em nossa cidade? Aqui em João Pessoa agora. Nós estávamos conversando, eu estava até falando para vocês, Bruno, deixa eu ver se a chuva dá uma tréguazinha, né, para poder vir a estúdio. Só para quem está em casa compreender, porque muitas vezes as pessoas acompanham, olha, nós tivemos 50 milímetros nas últimas horas, etc. e tal. Quando é que uma chuva ela é considerada perigosa para uma cidade do porte de João Pessoa? João Pessoa tem se mostrado, ou tem demonstrado nos últimos anos, uma capacidade de superação muito grande. Eu quero reputar esse processo ao trabalho preventivo que a gente tem conseguido fazer, tem conseguido realizar. O trabalho preventivo no tocante à limpeza permanente das vias, né? a obras que mitigam determinadas situações através da CEINFRA, né? Ao cuidado que algumas pessoas têm, por exemplo, no descarte adequado de resíduos sólidos, e a gente tem observado recentemente que esse descarte, muitas vezes indevido, tem sido o vilão dos acúmulos de água registrados. Eu não chamo mais alagamento, com todo respeito, eu não chamo mais alagamento. Os locais de alagamento existentes em João Pessoa, eles têm decrescido gradativamente. Nós chegamos em 2021, essa atual gestão, né? Aliás, a gestão anterior, essa nova gestão. Mas a gestão anterior chegou em 21, nós tínhamos 110 pontos de alagamento, reconhecidamente pontos de alagamento existentes na cidade. Esses pontos foram decrescendo. Eu não acredito que esteja nem em 30, tá? Não chega a 30. E em verdade, eu tenho classificado como pontos de acúmulo de água. Porque a água acumula de fato, mas com o decorrer do tempo, minutos depois, elas conseguem escoar e o trecho seca. Fruto, infelizmente, ou felizmente, de uma cidade que foi concebida para um instante, uma cidade que não estava próxima do 1 milhão de habitantes, né? Que tinha uma capacidade de captação natural muito forte, muito grande, ou seja, a cidade não estava impermeabilizada como hoje, exigência da própria população, do próprio contribuinte, em poder ter ruas calçadas, ruas pavimentadas, para poder se locomover do trabalho para casa, do trabalho da casa para o lazer, da casa para a escola, enfim. Todas essas exigências, elas são literalmente cumpridas pelo poder público, mas advém naturalmente essas situações, esses transtornos, quando as chuvas chegam. Os rios, por exemplo, de João Pessoa, no passado, recebiam uma determinada quantidade de chuva. Hoje, eles praticamente captam tudo, porque toda a água que cai no solo da cidade, ela segue para os rios. O que caiu nas últimas horas aqui? Qual é a previsão para as próximas 24 horas? Você me perguntou, eu vou me permitir abrir o Fique à vontade. Mas eu acompanho isso. Tempo real. Até dormindo, para ser mais exato. Na última hora, nós tivemos um registro aqui no centro da cidade, na ordem de 19,4 milímetros. Em uma hora? Em uma hora. E como eu te falei, em 1 minuto atrás, um pouquinho antes da gente chegar aqui, choveu 12 milímetros. Em 1 minuto, choveu 12 milímetros no centro de João Pessoa. Uma chuva de 20 milímetros, dá para molhar bem a cidade? Muito, dependendo do tempo que ela gasta para cair. 20 milímetros é o equivalente a 20 litros d'água em 1 metro quadrado. Então, ou seja, cada metro quadrado da cidade recebe 20 litros de água. Imaginar que pode até ser que seja pouco, mas tu imagina em cada metro quadrado 20 litros de água. Cada metro quadrado, 20 litros de água. É muita água. Então, se ela cair em 1 minuto,
Multiplica aí para ver a quantidade. Eu passei agora num trecho que comumente não acumula água. Ali pertinho de um hospital particular na Próximo Beira-Rio. Unimed, né? Visão Unimed. Eu não ia fazer a propaganda. Mas pode falar, nosso parceiro. Pertinho do hospital da Unimed, sentido Praia Centro, tinha um acumulado de água. Nunca registramos isso. Nunca. A primeira vez. Até porque o sistema lá de drenagem ele funciona. Né? Tem lá pelo menos umas 3 ou 4 entradas de captação. Ou seja, quando eu ia passando, eu digo, por que essa água está acumulada aqui? Mas a gente percebia nitidamente que ela estava escoando. Não havia obstrução, mas é por conta do próprio volume que caiu. Um volume muito forte, muito grande, em pouco tempo, acumulou uma certa quantidade de água. Numa situação como essa, em que o senhor bem falou que estamos em perigo, potencial de chuvas intensas na região, esse alerta que segue até amanhã, qual a orientação para a população de maneira geral? Sei que isso até parece clichê, sempre se fala, mas sempre é bom estar alertando, porque isso pode causar, inclusive, até morte, né? Eu tenho me perguntado por diversas vezes por que as pessoas gostam de se pôr em risco. Eu fico me perguntando por que as pessoas gostam de se pôr em risco. Então, a orientação que a gente sempre dá é no sentido de que as pessoas evitem o risco. Se percebem que é algo diferente, se eu chego numa via e eu vejo que essa via está tomada por água, eu não tenho por que pegar meu carro e tentar atravessar aquela via. Concorda? Eu não sei o que está acontecendo lá. Eu não sei se lá tem uma vala. Tem um buraco grande. Acontece. De quando em vez o veículo foi engolido por uma cratera. Não tem assim, né? Tem. Mas é claro, você não está de olho nu, você não está vendo o que está lá, então você pega o carro e vai atravessar. Fica por problema mecânico ou por outro motivo que a gente não quer absolutamente nem deseja que seja. Mas aí esses detalhes, por exemplo, eu estou em casa e eu percebo que a minha parede ela está com uma fissura, não é? Ela está com uma rachadura pequena, insignificante, mas na verdade toda estrutura ela dá o sinal, ela oferta o sinal. Então ela não cai, uma casa ou um telhado ou uma laje, ela não cai de uma hora para outra, ela começa a ofertar sinais, tá? Os sinais eles vêm aos poucos. Ao perceber sinais, o importante é procurar alguém que seja especialista na área de estrutura para verificar. E a Defesa Civil, ela se põe à disposição das pessoas nesse sentido. Nós não deixamos, Bruno, e eu quero publicamente dar conta disso, nós não deixamos de atender a qualquer que seja o chamado. Não importa de onde venha ou de quem seja. A defesa sempre está pronta e disposta a contribuir, a ajudar. Naturalmente, existem em nós algumas limitações, a gente não pode dar solução para tudo, mas o acompanhamento, a orientação, o apoio necessário a gente dá a essas pessoas que procuram pela Defesa Civil. Nesse caso de pessoas desabrigadas, que perdem as casas, que estão em situação de perigo, elas são levadas para onde, hein? Não temos o registro de ninguém, de nenhuma família, de nenhum cidadão que tenha sido vitimado decorrente desses eventos naturais que nós registramos nos últimos anos, de 21 até hoje. Nós estamos há 1.497 dias sem registro de vítima fatal decorrente de evento natural. Todas as famílias que a gente teve necessidade de realocar, tanto se desalojadas estivessem ou desabrigadas estivessem, elas receberam assistência do poder público, em todos os níveis. Agradecer aqui a presença do secretário coordenador da Defesa Civil de João Pessoa, Coronel Kelson Chaves. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada, tá bem? Agradeço a você, Bruno Pereira. Um grande abraço, tudo de bom para ti, tá Obrigado. Bom? Olha, até às 17 horas, nosso programa 60 Minutos da sua rede Arapuã de Rádios. Marília, como é que tá você? Tá tudo bem? Choveu por onde você andou? Olá, Bruno, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem comigo, graças a Deus. Um bom programa, tá? Obrigada, para você também. Cuidado na chuva, hein? Tá bem, tchau, tchau. Até